Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz estejam na vida de todos, amém? Hoje é um domingo maravilhoso, estamos aí começando mais um domingo da EBD CIB Luz, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Ainda estamos aí afastados, mas juntos na presença do Senhor, amém? Hoje nós vamos tratar então um pouquinho sobre um tema muito especial, né? Que fala sobre confiança. Confiança no Senhor. E aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, né? O que é confiar? Né? Quando a gente fala em confiar, a gente confia geralmente em quem a gente gosta, em quem a gente sente assim, algo que diz pra gente assim, que eu posso confiar nele, né? Geralmente é um pai, uma mãe, alguém que esteja próximo de nós. E daí eu pergunto a vocês, né? Como é confiar em Deus? Né? Como é confiar no Senhor? É difícil, não é fácil não, irmãos. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, em confiar num pai, numa mãe, por exemplo, quando vocês eram pequenos, né? Na hora de dormir, por exemplo, tinha medo de dormir sozinho e aí chamava o pai ou a mãe para dormir com ele. Enfim, nesse sentido, a gente está falando daquele que vai nos proteger. Né? A confiança ela está tratada desse sentido, aquele que nos protege. Por exemplo, o pai quando vai atravessar a rua, né, com uma criança, ele geralmente dá a mão à criança, por quê? E aí a criança aperta às vezes até a mão, no sentido de quê? Que está confiando, né? Aquele pai que está protegendo é a mãe que está protegendo. E quando a gente fala de confiar no Senhor, como é que é isso? Geralmente a gente confia naquele que a gente vê. E naquele que a gente não vê, como é que funciona isso? Não é tarefa fácil, não é. Por quê? Confiar em algo que a gente não vê, que a gente não ouve, mas que a gente tem a certeza que faz algo por nós. Isso é uma tarefa difícil, né? A gente vai perceber que essa confiança ela é construída ao longo do tempo da nossa vida. E como é que ela vai ser construída? Pautada na palavra do Senhor, né? Quando a gente começa então a ler, a gente a buscar, cada vez mais a gente vai vendo que as palavras, né, e os textos, eles vão nos dando resposta. E a cada momento que a gente encontra resposta pelas nossas questões, a gente vai confiando mais no Senhor. E essa confiança, ela vai crescendo a cada dia mais. Então, assim, não é simples, porque Deus a gente não vê, Deus a gente não ouve, né? E aí a gente vai dizer o seguinte, que confiar no Senhor é somente pela fé, né? A fé é que é o ato, e eu vou dizer para vocês, é um ato de coragem, né? Porque essa questão é somente quem tem coragem, né? Quem tem coragem para enfrentar os desafios, crendo que Deus está com a gente, crendo que Deus está nos protegendo e nos dando direcionamento, esse é um sentido de coragem, né? Porque a gente vai e continua, a gente não paralisa ou a gente não desiste, a gente segue. Segue, é claro, sabendo que algumas questões a gente pode, então, por exemplo, assim, eu vou pular de um precipício. Eu tenho fé em Deus que Deus não vai deixar que me aconteça nada. Não é assim, né? Mas, por exemplo, se eu vou passar por um momento de dificuldade, né, e eu vou passar por uma situação que eu vejo que é difícil e eu vou ter que atravessar, eu não tenho jeito, eu vou ter fé, né? Eu preciso ter fé que eu vou passar por aquele momento. Não significa que eu vou fazer coisas absurdas, né? Como fazer alguma coisa que é muito complicado, né? Que pode botar minha vida em risco, e eu vou, por exemplo, eu tenho fé, por exemplo, uma situação que a gente está vivendo agora, né? A gente ouve até algumas pessoas falando sobre isso. Eu não vou usar máscara, né? Porque eu tenho fé em Deus que eu não vou pegar o vírus. Não é assim, nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que usar a máscara, nos proteger com álcool em gel e não enfrentar momentos de aglomeração, porque Deus, ele nos protege sim, mas a gente faz a nossa parte. Então ter fé por exemplo, você está enfrentando um momento de tribulação, você vai passar por uma situação difícil, você ter fé para enfrentar a situação difícil, para você passar por aquele momento sabendo que a vitória lá na frente é certa. Agora, não significa que você vai colocar a sua vida em risco, né? Você colocando a sua vida em risco porque você eu tenho fé, eu acredito que nada vai me acontecer. Não é bem assim. Nós precisamos saber também que nós precisamos fazer a nossa parte de nos cuidar, de nos proteger, né? E de não enfrentar determinadas situações. Por exemplo, se eu sei que o local onde a gente mora, né, é um local perigoso, que está passando por situações de problema, né? E aí, assim, com essa questão da violência, por exemplo, eu vou me expor no meio da rua de madrugada?
Não, eu tenho que ter cuidado, né? Agora, é claro, eu preciso sair, né? Por exemplo, vou ter que socorrer alguém que está passando mal. Eu peço a Deus que me livre de qualquer perigo. Então eu vou pedir a Deus e ter fé. Eu preciso sair, então eu vou sair de madrugada. Eu preciso sair para trabalhar, então eu preciso ter fé porque eu vou sair e vou voltar. Então isso é uma situação de fé, porque eu preciso sair. Agora eu vou ficar na rua de bobeira lá, conversando com os meus amigos na madrugada, porque eu tenho fé que nada vai me acontecer. Não é bem assim. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E essa questão é muito interessante, porque como é que a gente constrói, né, essa fé? Na verdade, essa fé é construída, né, como se fosse uma verdade absoluta, né? Porque assim, a fé é a crença, né? É aquilo que você crê de tal forma que você, em hipótese alguma, você desconfia que vai dar errado, né? Você acredita que realmente aquilo que vai acontecer, aquilo que você vai passar, vai dar certo, né? Então, a fé no sentido, no contexto religioso, é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na existência e na onisciência, né, de Deus. A fé cristã implica crer na palavra, que é a Bíblia, né, em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases sobre o tema afirma que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está em Hebreus 11:1. Então, quando em Hebreus, né, está sendo dito, né, quando está falando sobre essa questão, né, fé, firme fundamento, né? Firme é firmeza. Então, não é como se você estivesse pisando, por exemplo, num solo arenoso ou num solo onde afunda de barro. Não, é firme, é rocha, né? Então, a fé é isso. Você está pisando na rocha, você tem a certeza. Você está pisando e você não vai afundar. Então, a fé é isso, é o firme fundamento, né, daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera que vai dar certo. Então, assim, a fé é isso. E confiar no Senhor é ter essa fé. É a certeza de que todos nós vamos passar por momentos difíceis, que vamos passar por tribulações, mas que nós vamos ter dificuldades, sim, mas que nós vamos chegar e vamos ter a vitória. Então, a confiança no Senhor é isso, é crer na fé, né? É crer que nós vamos passar por dificuldades, mas que nós vamos vencer. E assim, na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram fé e conseguiram, né, passar ali pelo vale da sombra da morte ou por outras situações, né, de desafios, de dificuldades, né? E a gente aí tem alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente vê lá em Hebreus, né, 11, capítulo 11, versículo 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente destruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Né? Então esse texto está colocando, né, que Noé obedeceu a Deus, né? Ele sabia, né, que Deus estava ali, tinha um plano, né, para a humanidade naquele momento. A humanidade passava por alguns desafios, algumas situações muito complicadas, né, e que Noé então foi o escolhido, né, para salvar ali a sua família e alguns animais, né, como o texto nos conta, né, que Noé separou um casal de cada animal, né, de cada espécie, e separou a sua família. Então ali ele foi protegido naquela arca. Então assim, quando fala que Noé fez isso, né, que ele obedeceu a Deus, ele teve fé que ele ia ser salvo, que no meio de toda aquela tempestade ele ia conseguir se salvar, né, porque ele creu, né, ele tinha a certeza da vitória. E assim, então, é pela fé, né, que a gente vai ver aí algumas histórias. Por exemplo, também no caso de Abraão, que lá no capítulo 11, versículo 8, nos fala assim, em Hebreus, capítulo 11, né, e versículo 8, nos fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então, Abraão, né, quando ele é convidado, né, ou ordenado por Deus para ir, né,
à frente e sem saber para onde ele estava indo, mas ele obedece, né? Então é nesse sentido que a gente vai entender, né, o que é a fé. É a obediência, é saber que a gente está obedecendo porque Deus tem um propósito na nossa vida, e nesse propósito a gente confia. E confia como? Pela fé. A gente não está vendo, a gente não está ouvindo, a gente não está escutando. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem entendimento daquilo que Deus então está falando por nós e para nós. E quando ele fala para nós, né, que a gente abre o texto lá e a gente ouve e entende que aquele texto é uma resposta para as nossas perguntas, porque a Bíblia é isso, né? A Bíblia é um livro que tem ensinamento para tudo que vocês tiverem dificuldade, para tudo que vocês tiverem de dúvidas, né? A Bíblia tem respostas. E às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Que a gente às vezes acaba passando e a gente experimenta que em determinado momento, quando a gente abre um texto, né, e a gente está lá estudando a palavra, aquele texto vem dar resposta para a gente, o que a gente estava perguntando a Deus. Então, assim, isso é a fé, né? É crer que a gente tem a resposta na Bíblia daquilo que a gente está precisando naquele momento. E assim também nós temos em 1 Samuel, no capítulo 17, 37, que diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor esteja contigo. Esse é um texto que trata, né, daquele momento que Davi enfrenta Golias, né, enquanto que o exército inteiro não conseguia, né, e Davi com aquelas pedrinhas, né, ele consegue então enfrentar Golias. Será que assim a gente parar para pensar, né, Davi tá com as pedrinhas, né, então era um monstro, né, o Golias era um monstro. Como que Davi enfrentou? Davi não enfrentou pelas pedrinhas, Davi enfrentou pela fé. Foi a fé, a confiança que ele teve no Senhor é que fez com que ele enfrentasse Golias. Então, na verdade, é essa confiança que a gente precisa ter para enfrentar os nossos problemas. E também quando a gente encontra, né, algumas situações que a gente coloca Deus à frente, né, da situação, e a gente crê que aquilo vai dar certo. É isso que Deus está pedindo a gente, que a gente tenha a certeza da vitória, porque é através dessa fé que a gente consegue então driblar os nossos problemas, passar pela situação, né? Ou enfim, as dificuldades elas vão ser superadas, acreditando que a gente vai ter vitória, né? Então assim, é a fé que, como diz, né, remove as montanhas. E aí eu queria fechar então com vocês no capítulo de Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que Deus está nos dizendo nesse sentido, né, desse texto? É impossível a gente viver, né, na presença de Deus sem ter a fé. Por quê? Porque Deus a gente, como eu falei anteriormente, Deus a gente não vê, Deus a gente não olha, não consegue enxergar, né? A gente não consegue ouvir. Então, como é que a gente sente a presença de Deus? É pela fé. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que Deus está aqui. Por que Deus está aqui? Porque eu creio, né? É essa crença que é a minha fé é que faz com que eu me aproxime de Deus. Então, sem a fé é impossível se aproximar de Deus, né? Então, assim, na vida cotidiana de vocês, né, no dia a dia de vocês, é importante que vocês tenham uma certeza. É claro que quando vocês fizerem bagunça, alguma coisa errada, não vai pedir, né, a Deus e ter fé que as coisas vão dar certo. Na verdade, nós temos que fazer a nossa parte, como eu disse anteriormente, né? É importante que a gente faça tudo certinho para que Deus esteja com a gente, nos orientando, né, nos mostrando qual é o caminho que a gente vai seguir e a melhor forma, né, de caminhar. Mas é importante que a gente entregue a nossa vida na mão do Senhor, que a gente peça a Ele direcionamento, que a gente diga a Ele: Senhor, sem Ti eu não sou ninguém, né? Então, assim, é importante que a gente faça isso. E a cada manhã, quando a gente acordar, né, entregar: Senhor, muito obrigada por esse dia, estou aqui porque Tu tem me sustentado. Então, é importante que a gente tenha essa certeza, né, de que a gente só está vivo
porque Deus permite que nós estejamos, né? Então, assim, que na jornada de vocês, na vida de vocês, tudo que for, se for na escola, na família de vocês, quando vocês vierem enfrentar um problema, que vocês sempre coloquem Deus à frente, né? Assim como Davi fez. Para enfrentar Golias, ele colocou: o Senhor está comigo e eu vou porque eu vou com o Senhor dos Exércitos. Então, assim, é essa fé que a gente precisa ter nas nossas vidas, né? E na nossa jornada. Amém? Queridos, queria dizer para vocês então que vocês tenham um ótimo dia, né? Que vocês estejam aí na presença do Senhor, que vocês continuem se cuidando, tomando os cuidados que é necessário, né? Para que em breve nós possamos estar juntos novamente e que tudo isso passe o mais rápido possível, para a gente poder se abraçar, para a gente poder voltar ao nosso convívio social. Amém? Um ótimo domingo para vocês na presença do Senhor. Amém.